é a pior Jojo pose pro pior Jojo, mas vamos tentar fazer um bom videoquest. Jojo Stardust Crusaders, a terceira parte de Jojo's Bizarre Adventure. Nós já falamos da parte 1 aqui no VideoQuest, nós já falamos da parte 2 aqui no VideoQuest. Vocês sabem que a gente gosta, vocês pediram e a gente vai falar dessa merda. A gente já pode fazer julgamento assim ou a gente deixa pra depois? Não, a gente já pode. Acho que pode falar que a gente não gosta da parte 3. Não, a gente... Desculpa. A gente até vai falar uns pontos positivos, né? Tem umas outras legais, tem umas coisas ali... Mas em geral, não é muito no nosso gosto. Então, mas a gente vai justificar, então paciência. E eu sei que você gosta, e você sabe que você pode encontrar Jojo no Crunchyroll, certo? Tem todas as temporadas, as duas boas e essa. E a próxima boa, né? A parte 4 tá rolando agora, você pode assistir, tá bem interessante inclusive, tá bem bonito e tudo mais. Então você pode encontrar oficialmente no Brasil no Crunchyroll. E no VideoQuest você encontra as nossas duas reviews da parte 1 e da parte 2, que são mais legais. Você vai pôr os links aqui para as pessoas clicarem na tela? Você clique aqui na tela, tem vários links. Nessa parte, ela ainda tá razoavelmente linear com o resto do Jojo. A gente tem o Joseph voltando da parte 2, encontrando o neto dele, Jotaro Kujo. Eu sempre esqueço o nome desse cara. Porque o Dio voltou. Dio, um dos melhores, uns supostos melhores vilões dos mangás e animes, de volta, e a mãe do Jojo, o Jojo dessa vez, o Jotaro, tá sendo afetada pelo poder do Dio. E aí eles têm que ir até o Egito. E é isso, né? Basicamente. Tem muito mais o que falar, né? Eles podiam, sei lá, tentar tirar o poder da mãe dele, tem muitas soluções, mas eles decidiram matar o Dio, era a decisão deles. Pois é. E aí que começa o primeiro problema de Jojo, certo? Vamos falar um pouco de estrutura narrativa em Jojo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. ホリーを救うために遥かエジプトを目指すジョジョたち一行危険を考慮して空路を避けカイロでまずはシンガポールへ向かう Os outros Jojos, eles eram uma aventura muito mais linear, né? Porque todos os Jojos são aventuras bizarras, assim como o título diz. Parece que chama exatamente isso, inclusive. Sim. Mas só que esse Jojo, ele tem uma característica que os outros não tinham, se tinham, era muito menos forte. Muito menos explícito, de certa forma, né? Que é o fato que ele é meio episódico. Episódico no sentido Power Rangers, no sentido... Exatamente. Kamen Rider, digamos, né? Estrutura episódica, que é essa coisa de, em vez de ser um plot com começo, meio e fim, ser uma coisa de toda semana você tem um inimigo diferente, não é exatamente um problema. Isso dá certo em muitos contextos. Os americanos chamam de procedural, né? É a série de procedimento. Por que esse cara está solucionando esse crime? Porque é o trabalho dele. A premissa básica é essa e acabou. Toda semana você vai ver um caso diferente, toda semana o Lupin vai roubar alguém diferente, toda semana o Golgo 13 vai matar alguém diferente. Toda semana um monstro vai ser derrotado, depois vai ficar gigante, eles vão chamar um robô gigante e vai enfrentar o monstro gigante. Porque o trabalho do Changeman é proteger a Terra contra as forças do mal. Acabou, certo? E você não precisa de muito mais do que isso. Por mais que a história tenha um final e tudo mais, o Super Sentai costuma ter uma coisa que ligue tudo. Mas Jojo Stardust Crusaders tem um objetivo claro, que é salvar a Holly, a mãe do Jotaro, porque ela foi atacada pelo Dio. Qual é a solução? Matar o Dio. Matar o Dio. Então eles têm um objetivo claro, uma solução clara, um local claro. Exato, porque não tem nem sei lá, o que ele podia ter feito, por exemplo, a mãe do Jojo tá sendo atacada. Por quem? E aí tem vários processos de investigação e, caralho, é o Dio, ele voltou. As lendas da família Joestar falam sobre Dio Brando. Onde é que a gente vai achar o cara? Investiga, porra, é Egito. Aí os caras vão ter que ir pro Egito. Mas não,
No segundo episódio, os caras já sabem quem é o inimigo, onde ele tá. O resto da história é um caminho em linha reta, e nessa linha reta tem vários obstáculos. Só que esses obstáculos não são necessários para cumprir o objetivo, eles são apenas obstáculos. Por mais que, sim, eles precisam derrotar as 22 cartas do tarô, não é mais que isso. E os deuses do Egito e tudo mais, porque senão eles não vão pro próximo local e não vão chegar no Egito. Matar esses caras não ajuda a gente a solucionar a história. A história já está solucionada, ela só precisa da luta final. Só a luta do Dio é necessária para cumprir esse objetivo. Todo o resto é uma encheção de linguiça desnecessária. E muitas vezes muito chata. Esse é um dos maiores problemas, é um problema estrutural em Jojo Stardust Crusaders, certo? E aí o que sobra pra gente? O que sobra a gente ver essas lutas, luta por luta, e os personagens entre si lutando, né? Ou se tendo... Relacionando. Então vamos falar um pouquinho dos personagens bem rapidamente. Vamos começar com o Jojo da temporada passada que tá passando pra essa, né? O Joseph Joestar, que continua um personagem legal, porém um pouco diferente. Acho que ele já tá ficando caduco. Mas é divertido, de certa forma. Mas ele é um dos 2 personagens com carisma dessa temporada, né? Assim, mesmo caduco e mesmo não sendo o gênio perfeito, que sabe exatamente o que você vai falar na próxima fala, ele ainda é mais legal do que o neto dele, né? O outro personagem que eu acho que tem carisma é o Polnareff. Até porque o Polnareff é um cara que tem um objetivo próprio. Ele quer vingar a irmã. Aí ele tem aquele problema clássico do One Piece. O Polnareff resolve a questão da vingança da irmã dele e depois ele só tá na história porque, os caras é mó legal, eu vou com eles. Os caras precisam de ajuda, poxa vida. Né? E essa é a história do Polnareff. Mas ele é um personagem divertido. O resto é um monte de... uns 4 caras que estão meio que indo. E por que eu tenho que me importar com o Kakyoin só porque ele quer comer a mãe do Jotaro, sabe? No máximo é porque é engraçado. O Kakyoin tem um episódio da hora, que eu considero, que eu vou falar depois, e ele tem a cena dele com a cereja na boca. Que, embora seja um clássico de tão agressivo que é aquilo, que você convida o cara ir pra sua casa e a primeira coisa que o cara quer fazer é comer sua mãe. Que homem! Que homem! Que bom que a gente tem esse personagem aí, né? Que bom que a gente tá podendo, né? Graças a Deus. Tá que pariu. Mas isso aqui pelo menos, sei lá, eu acho que ele pelo menos ele é uma tábua rasa e não um poço que tira o carisma da cena. Como é, por exemplo, o próprio Jotaro. Não, ele é um poço. Nossa! Ele tira as coisas. Tem momentos-chave, principalmente no final, eu vou falar de spoiler mais pra frente só, mas era um momento que você tinha que ter emoção, porque é um momento emocionante e o cara é uma porta! O Jotaro é um dos piores protagonistas de shonen. Eu já vi cachorro em filme de cachorro atuando melhor. O cachorro faz e coloca a mão na cabeça assim, e porra, olha só, reação! O Jotaro não tem reação, sabe? Inclusive o Jotaro é um puta no pau no cu, né? Ele começa a história xingando a mãe de vagabunda. Verdade. Você lembra? Puta, é verdade. E a gente tem o Speedwagon da temporada, que é o Avdol, né? Não fala isso porque o Speedwagon ele tinha carisma. O Speedwagon era legal, o Avdol nem isso. Apesar de ter momentos importantes com ele, o Avdol é o Speedwagon piorado dessa temporada. Com a diferença que ele luta. Se ele não é o Yantia, ele é o Kuririn. No máximo. E tem o cachorro, né? Eu não entendo a decisão do cachorro até hoje. Eu juro pra você. Depois que surgiu o macaco, pôr um cachorro que já é pra virar até mascote, eu vejo até por que não. Enfim, já é uma galeria mais ou menos de personagem, com 2 ali que se salvam e que eu realmente não lembro de momentos que me marcaram de interação entre eles, sabe? De, olha só, esse é um momento que eles realmente se conectaram. É uns momentos que a história força, mas não é nunca natural.
E aí, se você tem uma estrutura torta, toda semana você vai ver personagens mais ou menos sem graça, sobra luta. E a gente vai falar um pouco disso agora. E aí que a gente entra no conceito de stand. Começou nessa temporada, nessa fase de Jojo, a ideia de que os personagens lutam Só que é 20 anos atrás. E aí a questão eu acho o conceito de stand alienígena ao universo Jojo. Eu acho uma forçação de barra. Ele só determinou, muito inorganicamente, que agora os personagens lutam desse jeito. Depois de 2 fases onde você tem um cara que virou um vampiro e tem poderes da noite, porque isso é importante tematicamente, já que ele é um aproveitador social, ele vira um vampiro na prática, então tematicamente tem a ver, e aí o inimigo é a força do sol que combate esse vampiro. E aí você tem todo esse universo em volta disso, a máscara, o passado da máscara, os primeiros vampiros, a questão da evolução das espécies no planeta, tudo isso é razoavelmente integrado na trama e tudo mais, e de repente ele resolve que, pá, os caras têm stand que é uma coisa que fica de fora. E cada um tem um stand diferente. É esquisito eu falar isso porque já é um comentário anacrônico, sendo que stand já é muito mais Jojo do que o Ramon. Muito mais. O universo Jojo tem muito mais a ver com o stand do que o começo da história tem. Aquilo já foi deixado pro passado, historicamente. Esse Jojo de agora é de 87, se eu não me engano. Sim. Algo assim, vai estar na tela no começo do vídeo. Então já não faz mais muito sentido reclamar da existência do stand, mas eu realmente não gosto. E ainda causa o problema de falta de variedade até, ironicamente, né? Acho que, principalmente nessa fase, é um problema, né? Mais pra frente, vai começando a entender o que ele pode fazer com os stands, né? Porque agora, no começo, os stands são tipo... Uma parte razoável deles são só caras que saem dar um soco. Ou algo muito parecido. Os mais legais, né? Não, tem até Uma parte razoável, não quer dizer que são todos. É que eu acho que o problema da variedade é que antes, como tinha basicamente 2 poderes, o cara tinha que fazer tudo que era possível com 2 poderes. Então o cara tinha o poder do vampiro, o outro cara tinha o poder do sol. Então o cara tem que fazer de tudo. Milhares de variações com essas 2 coisinhas. Aí, ironicamente, quando ele pode fazer qualquer coisa, ele varia de stand para stand, mas as lutas ficam sempre meio que a mesma coisa, né? O Jotaro vai fazer sempre a mesma coisa em todas as lutas. Que é só apontar o dedo e um robô dele sai e começa a dar soco. Eu não gosto da imagem do cara parado com uma outra coisa ali na frente lutando. Então o Jojo com a mão no bolso e o Star Platinum batendo. Eu não gosto, eu acho que não é uma imagem forte, evocativa. Não sei, é como o Jotaro é um treinador Pokémon super valorizado. Sabe? É um Digi escolhido com um chapeuzinho badass. Acho que tá mais próximo de escolhido do que de um treinador Pokémon. Sabe que esse é um problema típico de Bleach que tem aí. Ele decidiu que o tema é ser tarô. Em algum momento ele falou, o tema vai ser tarô. E a partir desse instante ele falou, então eu vou usar todas as cartas de tarô. Ele não falou, vou usar as cartas que parecem que vão fazer sentido. Ou pelo menos fazer as cartas tem uma questão temática, mas não, eu vou usar todas as cartas. Por quê? Porque eu vou usar todas as cartas. Porque se eu decidir que esse é o tema, porra. O mangá é meu! E depois, quando acabou as cartas, ele falou, pera aí, ainda preciso de mais um pouco. Vou pôr mais algumas cartas, só que egípcias. Deuses do Egito, eles não estão no Egito? Que original! E às vezes ele faz uns usos muito óbvios, né? A carta Sol. O poder do cara é fazer um sol. E legal, as interpretações das cartas, é fantástico. Você é um cara que curte essas coisas de tarô por causa de que você curte o ocultismo, né? Sim. Tem algum que chama atenção que tipo é uma interpretação errada ou só vazia, rasa, não sei? O The Word pra mim é uma coisa fantástica, como não tem nada a ver. O Dio? Do Dio. Porque a carta mundo é o quê? É a iluminação final.
É quando o tolo finalmente alcança a iluminação, se livra dos seus pecados e se une de volta ao mundo. Ou seja, parar o tempo. É claro! E o fato que tem duas cartas, que acho que eu esqueci qual é a carta que é do Jotaro. Eu não sei se é carta. Ele É carta? Então é estrela, né? Star Platinum. Acho que é estrela. E não tá, se fosse pelo menos o tolo, pra pelo menos dizer que o começo é o fim é o começo, mas não. O tolo é o Iggy. E o stand dele é areia. Ele controla a areia, ele faz um monstro Bom, de areia. pelo menos o tolo também tá associado a cachorros, pelo menos isso. Tá associado? É, porque o tolo normalmente ele é visto sempre com um cara carregando um saquinho daqueles lá de tipo bem famoso. Tipo do Chaves? Tipo do Chaves, com um cachorro do lado. Ah, tá, pelo menos isso. Mas o poder de areia nada a ver, né? Não, dá a ver. Enfim, é todas umas escolhas temáticas aleatórias. Ele coloca o nome de banda com a carta de tarô, faz uma luta, essa semana você tem isso, toma. Se vira. Mas é isso. De fato isso aconteceu. Mas a gente ainda consegue tirar uns bons momentos disso. Então vamos terminar esse videoquest com uma nota positiva, né? Eu acho que tem dois tipos de lutas boas nesse mangá. Uma são aquelas em que o conceito parecia interessante, mas nunca foi em lugar nenhum, mas pelo menos ele me surpreendeu com o conceito. E aquelas que a execução foi muito boa. Em conceito, acho que a espada foi um conceito interessante. Eu esqueci, eu acho que é Anubis a espada. Eu acho. Poxa, porque é legal, o stand que dura depois do cara, isso é um conceito. Então ele tá trabalhando com o universo, ele tá trabalhando com a ideia de stand. Fora que eu realmente gosto dessa luta porque Jojo tenta sempre fazer umas lutas. Nessa fase eu não gosto muito, mas de fato tenta fazer lutas criativas. Mas às vezes é legal simplesmente ter um stand que é uma espada contra o Silver Chariot, que é um espadachim. É uma luta básica bacana. Eu não vejo nenhum problema com isso. E daí depois eu acho que teria do próprio macaco. Escolha o fato que era macaco, isso é imbecil mesmo. Mas o navio e tal. Aquilo foi uma surpresa. É imbecil, mas é uma surpresa. Caralho, olha só. Porque isso podia ser trabalhado de uma forma melhor. Porque ele é só um navio, ele pode mudar uma forma do navio. Puta, isso podia ter se transformado em uma coisa tão interessante. É como você tinha falado, eles podiam ter ficado tipo um arco inteiro dentro do navio, sem saber que na verdade é um stand. Puta, ia ser muito da hora. Mas isso não foi a lugar nenhum. Então ele tem um conceito muito bom que não foi a lugar nenhum. Eu gosto da luta que tem o Hall Horse junto com o cara dos espelhos. Aí vamos entrar em spoiler. Então se você não assistiu, agora é realmente spoiler, beleza? Que é a luta da primeira morte do Avdol. E essa luta eu não gosto por causa do Hall Horse, eu gosto por causa do conceito do stand que vai passando por superfícies reflexivas e por mundos de espelhos e tal. Então toda a luta é uma solução muito complicada até chegar lá, envolve passar pela luz, pela reflexão dos olhos de várias pessoas. É bem doido e é bem interessante. Eu gosto dessa. É uma luta bem interessante. Eu gosto também porque eu gosto um pouco do Hall Horse. O Hall Horse nunca pegou pra mim, é só um cara que tá lá. Ele até virou um personagem recorrente, né? Uhum. Por falar em personagem recorrente, uma coisa que falta em Jojo são lutas que trabalham com motivação de personagem. Porque em geral os personagens não têm motivação própria, ou as lutas não vão resolver isso. Então essa luta, por exemplo, é uma luta que fecha um momento de motivação do Polnareff. Que é interessante, tem a coisa da vingança e a coisa de ele achar que tinha que ficar separado dos caras, mas aí perceber que ele sentiu a morte de um companheiro e perceber que ele de fato tem um companheiro, que é uma coisa que ele não queria, é interessante. O bebê eu gosto muito. O bebê eu também não lembro, sinceramente, se tem alguma justificativa de o bebê está lutando pelo Dio. Ele só tá lá. Ou é só um acidente? Não, caralho, puta que pariu, olha só, ainda bem que foi parar nos caras. Mas eu gosto do bebê porque é uma luta, das duas lutas que acontecem e ninguém percebe, porque tem a luta do Oingo Boingo. Eu não gosto. Eu gosto. A luta do Oingo Boingo é só comédia e eu não gosto da comédia em Stardust Crusaders. Mas essa do bebê é interessante porque é o Kakyoin numa luta solitária tentando convencer os caras de que o bebê é do mal. Não, cara, ele é um bebê, você tá maluco? É interessante, eu gosto dessa luta. O Submarino eu gosto porque são várias camadas de problemas. Ele tá lá lutando contra um stand que pode estar em qualquer lugar, num ambiente fechado, embaixo d'água, enquanto tenta convencer a mulher pelo telefone de que nada está acontecendo. Então tem várias camadas.
E eu gosto disso, a necessidade de resolver o problema. Eu acho que tem um outro muito bom pra mim, é quando começa a finalmente se aproximar do Jill. Que eu acho que aí tem as outras mais interessantes, que é a do Gavião. A do Pet Shop of Horrors, que é uma luta... Um dos melhores momentos é justamente com um personagem que eu odeio, que é o Iggy, mas é uma luta, tipo, sufocante, né? Parece que nunca vai ter solução. Sim, é tipo uma luta bem imbecil pra caralho, uma águia lutando contra um pug. E ainda o Pug perdeu, o cachorro perdendo pata, se fudendo pra caralho de verdade, assim, interessante, é legal. Depois tem a luta que eu acho também fantástica nisso, depois tem a luta chata, que é a do videogame. Do Darby, o segundo Darby. Eu gosto do primeiro Darby, o segundo Darby... Ele cortou o ritmo também ali, né? Ele corta, porque num momento muito chave, a gente já tá na fortaleza do Jill. Mas o primeiro eu gosto, porque tem um momento da hora do Jotaro, que são os únicos momentos interessantes do Jotaro são quando o autor quer mostrar que ele é badass, e ele não se afeta por nada. E às vezes funciona como, por exemplo... Porque é um psicopata. Isso é um problema, inclusive. Mas tem ele, tipo, vou jogar sem nem olhar as cartas. Não, você tá maluco! E aí o cara fica doido. Aquele momento é legal. O momento do videogame é só um repeteco do mesmo recurso no momento ruim. Mas depois disso tem o Vanilla Ice. Que é muito bom, porque é o cara que eu falo que é anti-sala, né? Que é o sub-boss antes de enfrentar boss de verdade, né? E de fato foi uma luta muito difícil, que não importa, inclusive, se essa luta não existisse, estaria ótimo, eles só estariam chegando no Dio, mas foi uma luta boa, morreu o Avidol, morreu o Iggy, teve um momento emocionante com o Polnareff vendo a morte dos caras, então, várias coisas, legal. Daí quando chega na luta do Dio, cara, tem vários momentos interessantes, como o famoso momento da escada. A parte da escada é da hora. Porque ele implica que quando o cara subiu na escada, ele parou o tempo, pegou o cara, levou para baixo, isso voltou e subiu de volta e fez assim: agora tá a posição certa, tá a posição certa, volta. É divertido. E é legal que... Não, peraí, como assim? Eu subi a escada, eu não tô maluco? É legal, essa parte é interessante até. E eu gosto do momento em que o Jotaro começa a mexer o dedo e dá sinal de que ele tá conseguindo se mover no mundo parado. Que pra mim, na verdade, o Star Platinum é exatamente o The World, só que com outro nome, porque depois ele começa a parar o tempo também. Então pra mim, a minha interpretação, que é particular e não tem nada a ver com nada, é que nenhum dos dois tem o poder de parar o tempo, na verdade os dois têm o poder de ser rápido demais. Então como eles são rápidos demais, pra eles é como se eles tivessem parado o tempo. Essa é a minha interpretação. Não sei se é correta. Provavelmente não. Mas ele consegue começar a se mover lá dentro e tudo mais. E a luta toda com o Dio, o momento clássico do rolo compressor. Ou o momento da primeira vez que ele taca as facas assim em cima da igreja. Então, várias coisas visualmente interessantes. Mas não é uma igreja, na verdade é um templo muçulmano. É uma mesquita? É uma mesquita que estão em cima. Eu acho a segunda forma do Dio mais visualmente bonita que a primeira. Depois que ele suga o sangue do Joseph. Mas essa luta, pra mim, é um momento em que Stardust Crusaders não cansa de me decepcionar, porque tem a morte do Joseph na cara do Jotaro. O Jotaro tá do outro lado da rua olhando, e o cara tem a coragem de fazer o Jotaro nem esboçar uma mudança de expressão. Nada. É muito sem emoção. Esse é o problema de tentar fazer esse cara tudo estoico e impassível. Aí quando você tem que ter emoção, não funciona. E esse era um momento que você tinha Mas se você fazer um cara histórico, tem momentos em que você tem que deixar ele ter emoção, porque senão fica tipo... Até pra criar um personagem interessante por contrastes. Sabe, você vê que por baixo daquela carapaça tem alguma coisa acontecendo. Sabe, é mais interessante do que o cara realmente ter só uma expressão facial. Sabe? E aí e o pior de tudo é que depois que o Joseph morre na cara do cara e o cara já não teve emoção e aquele momento já foi estragado, a história trata de estragar mais ainda, revivendo o Joseph e acabando com qualquer impacto que aquela cena já não tinha. Sabe? É muito ruim esse final. Muito ruim. Eu não gosto dessa parte. Não, até a hora que desce o rolo compressor é bom. Não, isso aí já é depois desse negócio. Mas depois,
depois da morte do Joseph, tem o rolo compressor, e depois o Joseph é revivido. Porque tem aquela parte assim que tipo, o tempo para e fica um monte tempo parado e fala, vai rolar alguma merda. Aí tipo, tá, o que tá acontecendo? Porque o outro foi buscar o rolo compressor pra jogar. E depois daquilo percebe que o Jojo também já tinha parado o tempo dentro da parada de tempo do Dio. Porque ele aprendeu naquele momento. Então aquelas viradas, aqueles twists de estratégia que Jojo, como franquia, digamos, faz bem, em geral. É o máximo que a gente consegue tirar de Stardust Crusaders, né? Eu vou dizer, pra fechar o nosso vídeo, que Stardust Crusaders me deixou com preguiça de Jojo. Eu tô acompanhando a parte 4 com certa má vontade, porque... Não faz isso não. É que você leu 4 e 5 já, né? Já. Você recomenda? O 4 e 5 sim, não o 3. Então, eu tô falando das próximas. Pra eu querer ver, assim, porque tá foda. Não, vê. Mas essa, cara, eu peço perdão pra vocês que gostam muito, mas não. Aliás, acho que o principal problema da parte 3 é que ela foi uma linguiça gigante. Se ela tivesse metade do tamanho dela, metade dos problemas não seriam tão aparentes. Sim, faz só com os deuses do Egito, sei lá. Faz os caras pegar um avião e já descer no Egito e fazer a história ali. Pelo amor de Deus. Ou senão, por que precisa aparecer todos Os caras do tarô? Nunca saberemos. Esse foi o VideoQuest 72, depois de uma longa pausa no VideoQuest por problemas técnicos. Nós estamos de volta, a gente vai tentar solucionar o problema de som. O som está realmente ruim, vocês devem ter reparado. Em breve a gente melhora isso aí. Acompanhem a parte 4 de Jojo no Crunchyroll oficialmente, porque ela já parece melhor do que a 3, apesar de eu estar com má vontade, mas a culpa é do Stardust Crusaders. E se você quiser ver a parte 3, veja também no Crunchyroll. Eu só tô dizendo que não vai ser tão bom quanto as outras. Exatamente. É isso aí, até o próximo VideoQuest. Falou!